Será que dá para resolver o problema da relação dos outros? O que a gente faz quando a gente vê pessoas que a gente ama muito cometendo erros que a gente pensa: "Nossa, mas que desnecessário". E no final das contas, o que é essa tal de aceitação? Aceita o chá de coragem? Olá, Elisama. Primeiro, quero te dizer que admiro o seu trabalho e me identifico com suas reflexões e pitacos. Estou com um dilema. Tenho um casal de filhos adultos e hoje um já é homem com 34 anos, trabalha, tem sua profissão, mas ainda mora no apartamento que é nosso, mas ele que paga as despesas. Já faz alguns anos que eu sei que ele é gay. Eu desconfiava, mas negava internamente por medo do desconhecido e por estranhamento. Até que eu perguntei, porque minha filha me contou, e na primeira vez ele negou, mas eu insisti e ele confirmou. Desde então, eu senti no início muito medo da violência. E até de revelar para o meu marido, porque uma vez ele ficou muito bravo quando eu comentei antes de saber de verdade. Disse que eu estava vendo coisa para parar com isso. Então eu guardo esse sentimento de solidão, de estar sendo desonesta com ele, porque eu sempre preferi a verdade do que mentir. Afinal, ele é meu porto seguro, ele sabe tudo de mim. Temos muitos anos de casados. Ele é um homem ético, responsável e apoia os filhos do jeito dele. Mas em termos de subjetividade, ele não busca aprender. Mas estive anos já nessa missão de abrir sua mente para esses assuntos de diversidade. Mas com o tempo, ele se tornou mais conservador e defensor de um campo político diferente do meu. Mas para mim isso eu até consigo lidar bem. Que realmente estou cansada. Eu queria muito falar a verdade com ele. Chega de ter um filho idealizado que não pode ser ele mesmo, nem trazer ninguém em casa. Eu já falei, já insisti com meu filho para contar, mas ele resiste, diz que não tem mais paciência para lidar com isso de novo, pois já lidou na adolescência toda e sozinho. Então eu resolvi respeitar o tempo deles para não ser ansiosa e invasiva. E meu filho disse que o pai já sabe, que se não procura é porque não quer saber. Mas se ele o procurasse, ele falaria. Imagina como eu fico no meio disso tudo. Hoje eu percebo que eu terei paciência com o processo dele de aceitação. Mas o problema é que eu sinto que ele vai dizer que não está nem aí sobre o que os nossos filhos fazem em sua vida íntima e das suas escolhas. E eu me calei e me calo para evitar de ele ficar bravo. Mas estou cansada desse lugar e percebendo que meu filho tem medo de perder o afeto do pai e não se assume e não vai conseguir falar. Penso que estaria na hora de dizer a verdade para ele. Porque mesmo que demore para aceitar, ou talvez continue como está hoje, pelo menos ele vai saber a verdade. Vai ser difícil para mim, mas com a terapia eu vou conseguir aceitar esse marido real mesmo discordando. Mas também pode ser que ele saia do orgulho e possa mudar e quem sabe no futuro normalizar e conviver com o filho dele e apoiando. De verdade, eu sinto que pelo momento isso seria muita expectativa minha. O que eu faço? Como mãe, o que você faria? Grata pelo desabafo e eu aguardo atenciosamente o seu pitaco. Ah, tem muita coisa para a gente falar sobre esse e-mail. A primeira coisa é assumir que o normal, ele muda de acordo com a época, de acordo com quando a gente nasceu, de acordo com as nossas experiências, e que o que é normal para o seu filho pode não ser para você, que é normal, na maior parte das vezes, esse seu estranhamento do começo e o medo, porque sim, a nossa sociedade não é exatamente um campo de flores para quem é diferente, seja em qualquer sentido. Então, o primeiro ponto é entender que sim, existe um estranhamento e você pode lidar com esse estranhamento, assumindo que ele é seu, que não há nada de errado com o teu filho. A idealização do filho, a desidealização do filho, é algo que a gente tem que fazer todos os dias. Todo santo dia. Pensa num trabalho. Sabe por quê? Porque o filho que a gente idealizou, ele não nasceu, não. Miguel e Helena, que eu sonhei, não vieram para o mundo. Os que vieram são seres únicos. Nunca houve e nunca vai haver no mundo alguém que se pareça com eles, porque eles são muito, muito, muito únicos. Dentro desse exercício de descobrir quem os meus filhos são, de lidar com o que eles trazem,
com a personalidade, com as experiências, com os sonhos, com a complexidade de que eles são, eu todo dia tenho que lidar com a morte das minhas expectativas. Às vezes é a morte da expectativa pequena, sei lá, queria que gostassem da mesma música que eu, ou que comessem o almoço que eu fiz e falando: "Nossa mãe, que delícia, é o melhor almoço do mundo", em vez de falar: "Nossa mãe, você não tem criatividade", é sempre a mesma coisa. Às vezes o luto é pequenininho, às vezes o luto é enorme, mas todo dia a gente desidealiza o outro para lidar com quem esse outro é. Desidealizar é essencial para eu falar: "Olha, essa pessoa, ela não é essa extensão do que eu penso, ela não é essa extensão minha, ela não é o que eu quero que ela seja, ela é ela". A maioria de nós nunca pôde ser quem a gente é perto dos nossos pais, né, a gente tem muitas restrições. A maioria tem muitas restrições perto dos pais, porque tem na educação tradicional, na forma que a gente aprendeu a educar, o jeito certo de estar perto do seu pai e da sua mãe. Tem o que eles podem saber e o que eles nunca vão aceitar. E aí a maioria de nós não teve pais dispostos a viver a desidealização, dispostos a olhar pra gente e pensar: "Nossa, eu queria que", sei lá, coisas pequenas, que ela fosse mais vaidosa, ela não é, ou que ele fosse mais aguerrido e ele é muito pacato. Gente, a gente tá desidealizando o filho o dia inteiro. Alguns de nós não dão conta de desidealizar algumas características dos filhos. Por quê? Porque a identidade do meu filho e da minha filha, ela está atrelada à minha identidade. Hoje eu não sou só Elisama, eu sou Elisama mãe de Miguel e mãe de Helena. Se Miguel for o garoto, sei lá, que socou um amigo na escola, eu vou ser Elisama mãe do garoto que socou um amigo na escola. Se Helena for, sei lá, uma menina que quebrou algo de uma amiga, eu sou Elisama, também a mãe dessa menina que quebrou algo do amigo. Quando um filho chega para você e fala de uma característica dele, que é diferente do que você planejou, ele tá mexendo também em quem você é, na forma que você vê quem você é. E aí muitas vezes a gente não consegue aceitar quem os nossos filhos são, porque aceitar quem eles são seria mudar um parte da gente, seria mudar o discurso que a gente tem por nós. E aí esse desidealizar e viver esse luto, e viver essa separação, e viver esse caramba, o que eu queria que meu filho fosse, meu filho não é, porque eu não sou a mãe que eu achei que eu seria, porque a mãe que eu achei que seria mãe de um menino assim, ele é assado. Essa muitas vezes a gente não aceita esse espaço, porque a gente não quer mudar a nossa imagem da gente mesmo. E num mundo machista e violento como que a gente vive, a gente tem, você falou que seu marido está cada vez mais conservador, a gente tem um apego muito grande a quem a gente deveria ser. E quem deveria ser não está combinando com quem o seu filho é. Então eu prefiro fingir que eu nem sei. Teu filho te falou 2 coisas muito, muito, muito importantes. Ele te falou que o teu marido sabe, e que se ele nunca quis conversar, é porque ele não quer deixar claro que ele sabe. Seu marido sabe. E você também sabe disso. Por que você quer que ele assuma que ele sabe? Você tá falando: "Ah, mas é que parece que eu tô mentindo", você não tá mentindo, você não tá escondendo nada. Seu incômodo pode vir de um outro lugar. Seu incômodo pode vir da vontade de ouvir dele o que ele pensa sobre isso. Não é que você quer que ele saiba, ele já sabe. O que você quer saber dele, o que ele pensa sobre isso. O que você quer saber se essa ilusão de que ele, essa sensação de que ele vai aceitar e que teu filho vai poder chegar na tua casa de mão dada com o namorado, se isso vai poder acontecer ou não. Entende? Não é sobre eu estou mentindo pra ele, é sobre o com que eu tô lidando? Qual que é a prioridade dele? Eu quero saber. E aí tem uma outra coisa que teu filho falou, ele falou: "Mãe, eu não tenho mais paciência pra isso. Eu vivi uma adolescência inteira sozinho. Eu não quero lidar com isso agora, eu não quero ter a paciência da aceitação do outro e do tempo do outro, eu não quero".
E esse é um direito dele. Ele tem o direito de decidir até que ele tem paciência para lidar. E aqui entra o que eu mais queria te falar da nossa conversa. Nós não conseguimos resolver a relação de ninguém. A gente simplesmente não consegue. A gente não consegue fazer com que o outro se relacione da forma que a gente acha que ele deve fazer, a gente não consegue dar passos pelo outro. Não está sob o nosso comando, sob o nosso poder. Eu trabalhei com educação infantil por muitos anos, ainda trabalho, mas muito mais hoje com escolas, né, não trabalho mais com famílias. E na época que eu trabalhava com famílias, o tempo inteiro eu recebia mensagens e encontrava mães que falavam: "Elisama, meu marido não concorda com uma educação sem bater, o meu marido não concorda com isso, o que é que eu faço? Meu marido não sabe se relacionar com meu filho, meu marido tem uma relação com meu filho que é muito pior do que ele poderia ter, eles poderiam ser amigos, meu marido e meu filho". E várias vezes eu falava: "Então, você não consegue coordenar a relação do teu marido com teu filho. Você não consegue construir uma imagem de um pai e sustentar essa imagem do pai para o seu filho. Esse é o papel do pai. O pai constrói a relação dele, você constrói a sua". E aí quando eu li o teu e-mail, você me fala que você tem um filho de 34 anos, e você me fala como aquelas mães das crianças com 5, sabe. Eu só consegui pensar: "Gente, mas não para nunca essa demanda sobre os ombros de uma mulher, de ter que cuidar da relação dela com os filhos, mas também da relação do marido com os filhos". Às vezes não é nem do marido, já tá divorciada, mas ainda tem que estar cuidando da relação do homem com os filhos. Quem cuida da sua relação com seus filhos? Que eu saiba é só você. Será que você tem que sustentar a relação de alguém com os seus filhos? Eu entendo, é frustrante. Eu entendo que você provavelmente olha o teu marido e deve achar ele uma pessoa muito legal de diversas formas, e pensa: "Poxa, é meu filho, eu queria que eles se dessem bem". E aí, temos um luto para lidar, mais um. O luto dessa relação que não vai ser do jeito que você queria que fosse. Não dá pra você carregar essa relação nas costas. Você não tem essa força, esse poder. Você pode fazer hoje é olhar pra essa relação e pensar: "Ok, que pena que a relação não é como eu queria". Sabe o que você pode fazer? Você pode conhecer os namorados do seu filho, se seu filho quiser te apresentar. Você pode sair com eles. Você pode dar colo para o seu filho quantas vezes ele precisar. Você pode conversar com o seu filho sobre um monte de coisas. Você pode construir uma relação linda, independente da relação que o teu marido está construindo com o teu filho. Eu lembro de uma cena, eh, de This Is Us, que é uma série, ela já acabou. Se você não viu ainda, veja. É uma série lindíssima. Uma cena da primeira temporada, eu acho, em que a mãe senta com o marido para conversar e ela fala: "Eu sou uma mãe muito boa. Eu sou uma mãe muito boa. Eu não vou mais aceitar que você baixe a nossa média. Mas, aceitando ou não, se você for considerar uma média, a nota dele vai influenciar. Não é você que controla. Mas a tua relação, que não seja os pais, seja você, o pai e a mãe, a tua relação, essa daqui, ele não tem que influenciar. Ele não tem que coordenar. E você não tem como coordenar dele. E cada vez que você põe a tua força, o teu esforço, a tua energia para coordenar uma relação que não é tua, para cuidar de uma relação que não é tua, você desperdiça a sua energia. Hora de você lidar com o luto de talvez vocês não tenham essa conversa. E eu não posso deixar de falar aqui sobre aceitação. Você me fala: "Ah, eu aceito quem ele é". A aceitação é uma coisa, comodismo é outra. A aceitação é uma coisa,
Ficar presa em situações é outra. Não tô te falando separa, pelo amor de Deus, mulher, não é isso que eu estou te dizendo. O que eu tô te dizendo é, a aceitação, ela é um passo importantíssimo, essencial, para que eu decida o que eu vou fazer diante do que acontece na minha vida. Exemplo simples, bobinho. Marquei de ir para a praia. Está chovendo horrores. Horrores, eu não vou para a praia. Marquei de ir para a praia, está chovendo horrores. Não vou para a praia. Aceitação, sou eu, reclamando, falando, caramba, não é possível, né? Vou mudar o programa, vou no cinema, vou fazer um cinema em casa. Vou fazer outra coisa. Aceitação é, está chovendo e eu não vou pra praia. Eis a aceitação aqui. O que eu queria ir pra praia? Tá chovendo, eu não vou pra praia. Pronto, estou aceitando a situação. A partir daqui eu decido. Vou pegar um guarda-chuva e vou sair pra um outro lugar, eu vou pro cinema, eu vou fazer um cinema em casa. Aceitação. Aceitei que está chovendo, decido o que fazer. Não aceitar, sou eu sentada no sofá falando não podia estar chovendo. É sempre assim. Toda vez que eu planejo uma coisa não dá certo. Eu sou muito azarada e eu passo o dia inteiro olhando para a chuva e falando não devia estar chovendo. Isso sou eu não aceitando a realidade. Entende? Em ambas as situações, está chovendo. Eu gostando, não gostando, eu querendo, não querendo. Em uma eu posso brigar e falar devia ser diferente, não devia ser assim, que saco, não devia estar chovendo. E na outra eu posso olhar e falar, eu acho que não devia estar chovendo, mas está. O que é que eu faço diante da chuva? Aceitar que o teu marido tem as limitações dele, etc e tal, é não ficar sentada pensando, ele deveria ser diferente. O que é que eu faço para ele ser diferente? Como eu mudo a forma que ele olha as coisas? Como eu mudo a forma que ele lida com as coisas? Como eu mudo a cabeça desse homem? Como eu mudo blá blá blá. Isso aí é não aceitar. Aceitar é falar: "Caramba, ele pensa isso aqui diferente mesmo". E aí, a partir do ponto que eu aceito, eu decido o que eu faço diante da minha aceitação. Tá, mas esse não é um ponto tão essencial a que nos leve a brigar sobre isso. Ok, isso aqui, mas eu preciso demonstrar esse limite aqui. Esse é um limite dele, agora eu vou mostrar os meus limites diante do limite dele. Entende? Eu quero só que você entenda que aceitar que está chovendo não significa, ok, agora eu vou sentar no sofá e é isso, tá chovendo. Eu aceito que tá chovendo e aí eu decido o que eu vou fazer diante da chuva. Aceitar que seu marido tem as limitações dele nas relações, na forma que ele olha pra vida, não quer dizer, eu vou ficar sentadinha aqui e achar que tá tudo bem. Eu posso olhar pra isso e falar: "Ok, agora eu vou te mostrar os meus limites. Eu vou te contar como é que eu vou fazer. Eu vou te contar que Natal está chegando, que seu filho tem um namorado e eu vou passar o Natal com eles. Já que você não quer estar com a família, eu quero estar com eles querem passar o Natal comigo". Entende? Aceitar não é ficar parada. Aceitar é: "Ok, isso que eu não queria, que eu não acho que deveria estar acontecendo, que merda que tá acontecendo, que droga que tá acontecendo, está acontecendo. E eu vou decidir o que eu faço diante do que está acontecendo". Porque você não tem o poder de mudar o comportamento de ninguém. A gente não tem o poder de determinar como o outro vai agir diante do que está acontecendo, a gente só tem o poder de decidir como a gente vai agir diante do comportamento do outro. E aí já é um babado enorme, né, porque já é um mau trampo. Tentar mudar o comportamento de alguém, amor, é como falar: "Tinha que parar de chover". Você pode fazer parar de chover? Então você também não pode mudar o comportamento de ninguém. Por mais que você queira muito, muito, muito. E eu quero te deixar aqui esse abraço de mãe, de pensar o quanto isso é frustrante, porque ver filho sofrer é muito frustrante. E no final das contas você olha para o seu filho e pensa: "Eu só queria meu filho perto da gente. Só queria que meu filho soubesse que ele é amado, muito amado, independente de quem ele tá, do que ele veste, do que ele fala, só quero que ele saiba que ele é muito amado". Você não pode garantir esse super amor do teu marido, mas você pode garantir da sua parte. Pode não ser o todo, pode não ser a perfeição que você queria ter para oferecer, mas é algo muito bonito, é algo muito grande.
E é algo que vai aquecer sim o coração do teu filho também. Saber que esse amor, e esse tá garantido. Essa história do teu filho, esse é o pai que ele tem. O que a gente pode fazer é todo do seu lado pra lidar com tudo, inclusive com esse pai que você tem. Só toma cuidado, porque a gente aprendeu a falar para os filhos: aceita qualquer coisa porque ele é seu pai. E a justificar todos os comportamentos de homens adultos. Quantas e quantas mães, quantas mulheres passam uma vida falando: "É porque você sabe como é seu pai, mas entenda seu pai, mas o seu pai é porque seu pai não consegue se controlar, é que seu pai não consegue isso, é que seu pai não consegue aquilo". Quantas vezes a gente pede para crianças de 4, 5, 6, 7 anos entenderem o pai, mudarem o comportamento, porque um adulto não consegue lidar com o próprio comportamento. Só toma cuidado, para você não silenciar o seu filho, a dor dele, em nome de sustentar e cuidar de um homem adulto, que pode cuidar de si e da própria relação com o filho, entende? Não é sua responsabilidade. Espero que vocês fiquem bem, muito bem, que as coisas se ajeitem para vocês e que você consiga decidir o que você faz diante da realidade como ela é, como ela tá posta, tá bom? E você, meu amor, se você quer o meu pitaco na sua história, se você quer que eu fale aqui um pouquinho sobre o que eu penso da sua história, do seu e-mail, manda, escreve aí, escreve esse e-mail e manda este episódio para todo mundo que você acha que pode se beneficiar dele, tá? Manda pro teu companheiro, manda vocês conversarem, fala: ó, gostei de sua relação não, viu? Vou ficar, cuida aí, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio.